Mano Ferreira, vamos começar com esse assunto de hoje. Bolsonaro, ex-presidente da República, será ouvido na Polícia Federal por ter supostamente importunado uma baleia. Mano Ferreira. Bom dia, Nelsinho, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Olha, todo caso de infração legal precisa ser devidamente apurado. A gente já falou antes sobre esse caso da baleia. Eu acho que a Polícia Federal poderia ter outras prioridades e que no caso do próprio presidente Bolsonaro, ele tem outras explicações a dar que são muito mais interessantes e importantes para o país, ao meu ver, do que esse caso específico. Por exemplo, ele está bastante encrencado sobre, afinal de contas, qual o grau de conhecimento que ele tinha a respeito do plano golpista que está sendo apurado pela Polícia Federal. No último domingo, na Avenida Paulista, ele confessou que tem uma minuta golpista. Então, o que antes era uma suposta minuta que teria chegado nele, ele, na verdade, foi lá defender um pouco o mérito da minuta, né? Entrou um pouco nessa situação, confessando, portanto, pela primeira vez que, de fato, a minuta foi discutida durante o seu governo. Então, eu diria que ele tem muito mais a se explicar nesse outro caso do que nesse caso da baleia. Mas, uma vez estando na fila da Polícia Federal, é importante que todo o devido processo legal seja cumprido e, por isso, ele precisa ser ouvido, tem direito a ficar em silêncio ou a prestar esclarecimento. Maninho, a gente vai voltar nesse assunto aí da declaração do ex-presidente durante a manifestação de domingo a respeito da suposta minuta. Há um desenrolar disso na própria investigação. A polícia disse que não vai chamar o Bolsonaro, pelo menos por hora. Pode ser que isso mude. Mas a gente vai voltar agora a falar do caso da baleia, porque hoje ele será ouvido na Polícia Federal por ter supostamente importunado uma baleia. Quem está com a gente aqui é a Soraya Lauange, que vai trazer mais detalhes a respeito disso. Bem-vindo, Soraya. Obrigada. Boa tarde, Kobayashi, a toda a bancada do Morning Show e também aos que estão nos acompanhando. Olha, a princípio, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o advogado Fábio Van Gatten seriam ouvidos na Polícia Federal de São Sebastião, onde aconteceu esse caso, mas os depoimentos foram transferidos aqui para a Polícia Federal de São Paulo. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro é esperado para prestar depoimento às 2h30 da tarde desta terça-feira aqui na Superintendência da Polícia Federal, na região da Lapa, zona oeste da capital paulista, sobre esse inquérito, então, que apura uma suposta importunação intencional a uma baleia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Esse caso aconteceu entre os dias 16 e 17 de junho do ano passado. O ex-presidente passou o feriado de Corpus Christi, né, de 2023, ali na região. Na ocasião, ele também se encontrou com Fábio Van Gatten, com o vereador também Wagner Teixeira, que foi multado ali na ocasião pelo IBAMA por desrespeito às regras de observação de baleias. A investigação, então, apura, né, possíveis crimes previstos em lei que proíbe a pesca ou molestamento intencional de baleias. E o inquérito foi aberto justamente baseado com vídeos que circularam nas redes sociais, né, em que um jet ski com o motor ligado chegava a uma proximidade a 15 metros, mais ou menos, de distância do animal, que seria essa baleia jubarte. O condutor pilotava esse veículo a uma distância que é considerada inadequada e ainda gravava o vídeo com o celular. E a suspeita dos investigadores é que quem conduziria, então, esse jet ski seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em novembro do ano passado, o Ministério Público Federal informou que instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento das investigações da Polícia Federal. O advogado e assessor também do ex-presidente Fábio Van Gatten prestará depoimento também nesta terça-feira, a partir das 2h30 da tarde. Os dois depoimentos estavam marcados para o início de fevereiro, mas as oitivas foram adiadas, então, para esta terça-feira. Portanto, fica essa expectativa dos dois serem ouvidos aqui na Superintendência da Polícia Federal. Eu entrei em contato com o Fábio Van Gatten agora cedo para tentar um posicionamento dele e até mesmo confirmar a presença dos dois aqui na Polícia Federal em São Paulo, mas por enquanto ele ainda não respondeu. Tá aí, Soraya Lauange trazendo detalhes sobre esse depoimento que será prestado hoje pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito do caso da baleia. Obrigado, Soraya.
A gente vai rodar nosso sofá exatamente sobre esse assunto. Ana Beatriz, você, que assim como o PP é uma advogada, quero entender de você qual seria a estratégia de defesa do ex-presidente nessa manifestação à polícia sobre o caso da baleia. Bom dia, Nelsinho. Bom dia aos meus colegas, à audiência. Pelo que eu pude perceber a respeito desse caso, Desculpa, até perdi minha linha de raciocínio de tão maluco que é. São muitas câmeras, né, Aninha? Não. Qual é a câmera da Aninha? Vamos deixar claro para ela? É a 1 ou é a 2? É a 2, Aninha. Bem, agora sim. Agora sim. Não, e eu tava pensando que a palavra é difícil. O crime é relacionado ao molestamento intencional dos animais no litoral brasileiro. Então, vamos lá, molestamento intencional. Se a baleia está passando próximo de alguém, a gente não pode considerar isso intencional. Então, eu imagino que a linha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vá no sentido de que ele estava andando de jet ski, como ele pode fazer, e uma baleia se aproximou. Ele não pode chutar a baleia, né? Fala, vai embora, que senão você está muito perto de mim. Aí ia ser um crime. Exato. Aí sim seria um crime. Então, eu acho que se fosse eu, pelo menos, a advogada dele, eu iria por essa palavra intencional. Mas vamos ver o que vai ser apurado. Felipe Monteiro, eu quero te ouvir também. Doutor Felipe Monteiro, você acha que a estratégia vai seguir essa sugestão da doutora Ana Beatriz? A ausência de dolo, ou seja, de intenção? Vamos lembrar que este é um crime ambiental na modalidade dolosa, ou seja, tem que haver intenção de molestar. Alguém tem que sair de onde está, tem que praticar algum ato, executar de alguma maneira algo com a vontade de molestar. Viu ali uma baleia e pensa, quero estressar esta baleia, quero importunar esta baleia. Se a intenção for, quero brincar, quero tirar uma foto, ou o chamado animus jocandi, seria um crime atípico. Você acha que temos uma linha de defesa estabelecida pela doutora Ana Beatriz, doutor Felipe Monteiro? Bom, eu não concordo com essa linha de defesa não, porque quem vê o vídeo, né, vê claramente que o Bolsonaro, né, e quem estava com ele, foi até a baleia com um jet ski. Então é difícil você tirar exatamente o dolo, né, e a vontade de chegar perto da baleia nessa defesa, né? Ele vai até lá, as imagens são bem claras, ele vai até a baleia, não é? Então é realmente difícil. Eu acho que a maior linha de defesa, se eu fosse advogado do Bolsonaro, falar tentar defender que não tem 15 metros de distância, né? Eu iria para mais fácil essa linha do que qualquer outra linha, né? E aí tem uma questão, Nelsinho, eu queria colocar, né, um novo ângulo sobre essa conversa, não é? É que eu não sabia que isso era crime ambiental, importunar a baleia. Eu realmente não sabia, não é? E isso gera um outro aspecto do direito ambiental e do direito em si. O direito, além de você regular a conduta, né, das pessoas em sociedade, também tem um viés educativo, né? Quando o Estado, quando a Polícia Federal, quando o Ministério Público entra com ação, né, também visa mostrar para a sociedade que isso seria um crime e seria algo que não pode ser repetido, né? Então também tem um caráter educativo esse inquérito aberto com o Bolsonaro. Agora é claro que quando você vê na linha do Mano, né, que o Bolsonaro está respondendo a diversas denúncias muito mais importantes, com muito mais gravidade do que a importunação da baleia, isso reforça a narrativa de parte do bolsonarismo de que o Bolsonaro estaria sendo perseguido, né? Porque isso seria, na verdade, um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque a baleia está viva, a baleia não morreu, provavelmente a baleia não foi importunada, né? Ou seja, então você acaba dando margem a essa narrativa. Mas eu queria colocar aqui, Koba, um ponto que eu acho importante, que é a ideia da educação, né? Quando o Estado entra com uma ação, uma investigação contra uma determinada pessoa, ele visa mostrar para a sociedade que isso seria intolerável, né? Agora, a única pessoa que eu conheço que foi responsabilizado ou está sendo investigado por conta da importunação da baleia é o Bolsonaro. Não conheço nenhum outro inquérito sobre isso no Brasil. Sabe o que eu fico... Pois não, mano. Não, só ia dizer que um ponto adicional é que, assim, eu nunca andei de jet ski, eu nunca estive perto de uma baleia. O mano anda de canoa. Canoa, não é, mano? Remo. Eu fazia remo. Mas não tinha baleia no Rio Capibaribe, não. Tinha capivara. Que é crime ambiental também, viu? Importunar capivara, cuidado. Mas o ponto é que para dirigir jet ski, você precisa ser habilitado também, né? Então, eu imagino
que as regras ambientais da convivência provavelmente entram educativamente no processo da habilitação. Mas existe um princípio do direito, como pode até falar, que ninguém pode falar que não conhece a lei. Então, assim, a lei teórica, toda as leis foram aprovadas no Congresso Nacional, que está vigente no Brasil, você não pode falar de conhecimento, você não pode alegar desconhecimento da lei. Isso é um princípio do direito, né? Então, independente de se para ter a carteira e ter a autorização para andar com jet ski, não é? As pessoas teriam que ter conhecimento da existência dessa legislação que protege a baleia. Quem é criminalista aí sabe, talvez uma das linhas seja o erro de proibição, né? No direito penal tem essa teoria, o erro de proibição ou, em alguns casos, o erro de tipo. Talvez ele soubesse que é crime importunar a baleia, mas ele não sabia que chegar a tantos metros estaria importunando. Agora eu fico pensando, Ana Beatriz, tanta coisa acontecendo no Brasil, como é que você vê, de repente, num caso como esse, lá na frente, a polícia ter que gastar uma perícia, um perito técnico para, diante das imagens, medir quantos metros e centímetros estava o jet ski ali, ou a moto aquática do animal, Ana Beatriz? Vamos lá, eu acho que essa sua pergunta tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro é que num estado de direito ideal, a importunação da baleia também vai ser apurada. Porque se existe uma regra que proíbe e alguém transgride essa regra, isso tem que ser apurado. E se precisar de perícia para analisar a distância, dado que a lei fala na distância, isso vai precisar ser feito por meio de uma prova técnica especializada. Se você quiser saber a minha opinião a respeito de se isso faz algum sentido ou não, eu não tenho conhecimento para dizer, porque eu acho que, embora nesse caso do Bolsonaro não tenha acontecido nada com a baleia, e, enfim, pode ser que em outros casos essa proibição tenha uma razão legítima de proteção dos animais para existir. Então isso é um ponto. O outro no estado em que a gente vive, não no que a gente gostaria de viver, sabemos que os recursos são escassos. Então, eu concordo, embora, falando em princípios, isso não é o que eu gostaria que acontecesse, eu não vejo por que perder essa quantidade de tempo e recurso público para tratar de uma questão que pode ser considerada muito banal. O Mano falou, o PP falou, o Bolsonaro responde por tantas outras coisas que são tão mais relevantes para o Estado como um todo, que eu acho que isso não deveria ser notícia e isso não deveria ser uma investigação. Eu acho que fica mais um alerta para a gente revisar essa extensa legislação que a gente tem, porque acaba perdendo muito tempo, dinheiro, esforço e paciência. Ô, Felipe Monteiro, quero te ouvir, porque apesar de ser algo que muita gente não conhece, como você mesmo falou, eu também não sabia a respeito dos detalhes do que seria um crime de importunação à baleia, fato é, está na lei, existe uma legislação e no Ministério Público e na polícia existem departamentos específicos, pessoas que estudam dia e noite só a respeito disso. Então tem lá um departamento que combate crimes ambientais, em que as pessoas são todas letradas, estudiosas exatamente a respeito desses crimes. Não deixa de ser um trabalho institucional importante. Alguém tem que se preocupar com isso, né? Não, perfeito, né? A fauna e a flora são algo mais importante do nosso país, né? O que faz o nosso país ter a riqueza que tem, não é? Então eu discordo desse argumento trazido pela Aninha, dizendo que os recursos são escassos, né? E outra, às vezes... Discordo que os recursos são escassos? Não, assim, os recursos, vamos lá. É que o PP é rico, gente. Pepe, vai lá, Pepe. Eu discordo com essa alegação de que, porque os recursos são escassos, a Polícia Federal e o Ministério Público tem que escolher quem vai ser investigado ou não, de acordo com a relevância do crime. Isso não existe. Crime ambiental e crime de qualquer potencial tem que ser, de certa forma, investigado e averiguado. Se você, por exemplo, falar que... Aí eu trago para o direito penal, né? O Palumbo não está aqui, né? O Palumbo, por exemplo, é um crítico de parte da esquerda que fala que furto de celular é algo irrelevante, algo de menor potencial ofensivo. Logo, não deveria ser... Tem que ser investigado, sim. Tudo tem que ser investigado. E a partir do momento que você não faz... existe um princípio também, Nelsinho, que é importante colocar aqui, que é o princípio da impessoalidade, né?
Com certeza, os departamentos da Polícia Federal que são segmentados, tem Polícia Federal responsável por crime ambiental, Polícia Federal responsável por crime no direito penal, cibernético, por crime contra a mulher. Civis, tal. Essas células não se comunicam, e é bom que não se comunicam entre si. Então seria, por exemplo, no meu ponto de vista, algo completamente condenável se a polícia fala assim, poxa, eu não vou investigar, a polícia criminal, eu não vou investigar porque o Bolsonaro está sendo acusado por crimes de maior potencial ofensivo. Então, eu vou segurar aqui o meu recurso. Seria até crime, de prevaricação. Eu vou segurar aqui meu recurso escasso aqui que eu tenho aqui no meu lado para procurar outras pessoas que cometam crime mais grave. Não. A proteção da fauna e da flora é necessário no Brasil. Não, mas então calma, que a gente está falando a mesma coisa de formas distintas. Esclarece. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Existe a lei, existe a obrigatoriedade de uma investigação. Pouco importa se o Bolsonaro responde por mais 500 crimes. O que eu contesto é a forma como essa lei é colocada e a forma como os nossos recursos públicos estão sendo distribuídos. Porque no final do dia, estamos aqui discutindo uma aproximação de uma baleia que não teve qualquer consequência e está gerando gasto pro poder público. Não estou questionando esse caso concreto. Então, perfeito. Então, agora você acabou de falar que a importunação de baleia é algo que tem menor potencial ofensivo. Nesse caso, sim. Nesse caso, porque não aconteceu nada. A gente vai falar mais sobre isso. Vai ter o depoimento hoje. Amanhã, certamente, a gente vai saber se ele ficou em silêncio, se falou algo. A gente não sabe se a assessoria, se a defesa do ex-presidente vai soltar uma nota informando qual a estratégia, se eles estão ouvindo o Morning Show e acolheram aqui a sugestão da doutora Ana Beatriz. A única coisa que eu sei é que o único recurso que não é escasso é o recurso do PP, meu amigo, que esse cara tá muito bem de bolsa, hein, Felipe Monteiro? Vamos mudar de assunto aqui.